Para a apresentação do painel número 2, articulação com a rede de proteção e atendimento à mulher em situação de violência, o primeiro tema, a atuação do Sistema de Justiça e Segurança Pública, compõe a mesa como coordenador Sua Excelência o senhor Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Fernando Matos, e como painelistas, Suas Excelências, a juíza de Direito e coordenadora da Coordenadoria Estadual da Mulher do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, doutora Jaqueline Machado, o promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, doutor Tiago Pierobon de Ávila, a defensora pública titular da primeira vara criminal da comarca do Rio de Janeiro Capital, doutora Simone Estrelita da Cunha, e o secretário executivo da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, doutor Alessandro Moretti. Tem a palavra o conselheiro Fernando Matos. Bom, então, mais uma vez, boa tarde a todos. Sim, eu não quero mais atrasar o evento. Nós vamos começar, então, com acho que pelo que ficou combinado, primeiro vai falar o doutor Alessandro Moretti, secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, atua no serviço público há 27 anos, a maior parte deles na Polícia Federal, iniciou sua carreira como concursado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 1999, tomou posse como delegado da Polícia Federal, na Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Superintendência Regional de São Paulo. Entre 2005 e 2008, foi delegado-chefe regional de Araraquara. Depois, em 2008 a 2009, comandou a Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado na Superintendência de Minas Gerais. De 2009 a 2012, foi coordenador-geral do Centro Integrado de Inteligência Policial, da Diretoria de Inteligência da Polícia Federal em Brasília. Nos 2 anos seguintes, atuou no Núcleo de Correições da instituição. Entre 2014 e 2018, foi secretário de Segurança do Superior Tribunal de Justiça, passando a desempenhar a função de assessor de ministro de 2017 a 2018. Desde abril de 2018, exerce suas atividades na Secretaria de Segurança Pública do DF e atualmente é secretário executivo da pasta, coordenando os trabalhos da Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios. É formado em Direito e pós-graduado em Inteligência de Estado e Segurança Pública, Gestão de Políticas de Segurança Pública e Combate à Corrupção e aos Desvios de Recursos Públicos. Também é professor de pós-graduação da Academia Nacional de Polícia e da INASES, Associação Internacional para Estudos de Segurança e Inteligência. Então, agradeço ao doutor Alessandro Moretti, a quem passo a palavra. Boa tarde a todos. Queria, em nome do conselheiro Fernando Matos, cumprimentar todos os integrantes da mesa e todos os meus colegas policiais, meus colegas aqui do STJ, caso que eu já trabalhei há algum tempo, senhores magistrados, senhores promotores de justiça, defensores públicos, senhoras e senhores. Eu vou pedir licença ao conselheiro para poder usar o púlpito, para poder continuar olhando a apresentação. É um trabalho muito extenso da Secretaria de Segurança Pública, em parceria com o Ministério Público, a Defensoria e o Poder Judiciário, que é uma parceria muito boa que acontece aqui no Distrito Federal. Raramente se consegue ver uma parceria tão efetiva como a gente vê aqui no DF hoje, muitas vezes em razão desse empenho que o Poder Judiciário vem desempenhando, vem demonstrando aqui no Distrito Federal com as suas unidades especializadas em combate à violência contra a mulher. Antes de iniciar a apresentação do painel, eu queria só esclarecer que esse painel é muito extenso, nós fizemos somente um recorte para trazer aqui aos senhores. Em razão do tempo, eu vou fazer uma explanação bastante acelerada para que nós possamos, ao final, chegar em um tema que é mais aderente, conselheiro, ao tema, que é a questão do questionário e a questão da análise de risco. O trabalho da Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios da Secretaria de Segurança Pública é inicialmente um dever de casa que nós fizemos de ter um diagnóstico preciso desse lamentável fenômeno de violência contra a mulher. A Câmara, ela
tem 2 recortes temporais, ela estuda os homicídios ocorridos a partir de 2018 e estuda os feminicídios desde que o delito foi tipificado e recebeu essa nomenclatura, ou seja, de março de 2015. Em razão da complexidade do tema que nós nos deparamos, nós resolvemos fazer alguns passos, estabelecer alguns passos. Então, nós começamos inicialmente com os crimes de feminicídio consumado. Estamos hoje estudando todos os feminicídios tentados e passaremos depois às violências domésticas contra a mulher em caráter geral, também com um recorte temporal de 2012 para cá. Isso tudo para tentarmos traçar um perfil de agressores e vítimas e também sempre com base em fatos, em casos concretos, ou seja, nós não vamos partir de estudos gerais, geralmente acadêmicos, nós vamos sim analisar o caso concreto, estamos analisando os casos concretos. Para traçarmos um perfil da vítima, do agressor e, posteriormente, cruzando esses dados com uma base de dados muito mais ampla, que é aquela de todos os casos registrados de violência contra a mulher no Distrito Federal, que somam mais ou menos 15, 16 mil por ano, nós vamos tentar estabelecer uma lista de vulnerabilidades, de mulheres que se encontram em alto grau de vulnerabilidade, para, mais uma vez, em parceria, assessorar o Poder Judiciário, assessorar os magistrados, em complemento à questão do questionário, para dizer, além do questionário, nós temos o seguinte, Excelência, temos aqui uma lista das mulheres que estão correndo risco eminente de serem vítimas de feminicídio. Para esse tipo de análise, nós vamos usar todas as ferramentas de BI, né, de inteligência de negócios, e também estamos já avaliando algumas ferramentas de análise preditiva, né, alguns algoritmos que nos permitem dizer quem são os agressores que provavelmente vão cruzar a linha e vão se tornar homicidas e quem são as mulheres que poderão vir a ser vítimas de feminicídio. Eu vou apresentar o trabalho dos senhores para os senhores e senhoras, é um trabalho bastante extenso, vou fazer um pouquinho corrido para a gente chegar na parte principal. Zé Carlos, por favor. Bom, senhores, o primeiro quadro, ele demonstra o quadro de monitoramento, ele traz sempre um comparativo do ano anterior, né, 2018 com 2019, no Distrito Federal, e são todos os casos consumados. No início dos trabalhos, nós já verificamos uma grande complexidade. Nós queríamos ter uma lista das mulheres que estão em vulnerabilidade e partimos do registro de ocorrência. No primeiro grande achado do estudo, nós já verificamos que o nosso trabalho não seria tão eficiente quanto nós desejávamos. Por quê? Dos 76 casos de feminicídio consumados que nós temos no Distrito Federal, apenas em 31% dos casos, essas mulheres que morreram tinham registro anterior de ocorrência, ou seja, 68% dos casos, quase 70% dos casos, a mulher nunca havia registrado uma ocorrência. Então, nós já percebemos o seguinte, nós vamos ter um bom retrato do perfil do agressor, do perfil da mulher, mas nós não vamos atingir a mulher que realmente tem que ser alcançada por essas medidas que nós tomamos. Esse trabalho nosso também tem como uma fonte, como um objetivo, um dos objetivos principais, direcionar as nossas ações sociais. A Secretaria de Segurança, ela não faz só repressão ao crime, nesse quesito nós somos 100% eficientes, nós esclarecemos 100% dos casos de feminicídio, praticamente, mas nós, em razão da natureza do crime, nós não somos tão eficientes na prevenção. Nós, o Brasil e o mundo. É um crime de dificílima prevenção. E nós vamos ver por quê. E as nossas ações sociais, muitas vezes, não tinham uma base de dados, um dado preciso para direcionar, sermos eficazes na aplicação do recurso e alcançarmos essas pessoas. Então, esse estudo também tem como objetivo principal direcionar onde e quando e como, para quem nós devemos direcionar nossas atividades sociais para tentarmos prevenir de maneira mais eficaz esse crime.
Então, nós temos aí uma questão da evolução, ano a ano, né? 2015, obviamente, de março a dezembro. 2016, tivemos um aumento, 2017, uma redução. 2018, tivemos um aumento considerável. E 2019, nós estamos praticamente no mesmo ritmo do ano passado. Podemos ter uma redução agora no mês de agosto. São números que muitas vezes não parecem tão expressivos. Já tivemos oportunidade de ouvir alguns comentários lamentáveis, inclusive de autoridades que são responsáveis pelo combate a esse tipo de crime, de que nós estamos dispensando muito tempo, muito trabalho e muito dinheiro para combater um crime que não é tão grande. Efetivamente, nós temos no Distrito Federal do ano passado 490 crimes violentos letais intencionais. Só que, desses crimes, 10% mais ou menos eram crimes praticados contra mulheres, ou seja, homicídios de mulheres. E desses, apenas cerca de 6% de feminicídio. Basta um raciocínio simples. Essas mulheres morreram pelo fato de serem mulheres. Os homens, geralmente, morreram por algum outro tipo de questão. Se nós fizéssemos uma projeção de que o mesmo percentual de homens morressem pelo fato de ser homens, alguns dos senhores aqui do sexo masculino provavelmente não estariam aqui, teriam sido mortos. Essa projeção é um pouquinho diferente. A análise temporal é muito importante para a gente, para a nossa gestão das polícias, da atividade de polícia judiciária e de polícia preventiva, porque nós podemos concentrar nossos trabalhos em dias da semana, é uma coisa que já vem sendo feita na Secretaria. Quando você combate o crime de homicídio, você combate o feminicídio, porque você tira o feminicida, muito provavelmente de um bar, de um final de semana um pouco agitado, que ele vai chegar em casa um pouquinho... eventualmente, a gente não gosta de fazer essa associação, mas, infelizmente, ela existe. Existem indícios claros de que o uso de droga e de álcool aumenta o índice de violência contra a mulher. E um dado que nos chamou a atenção logo de início também foi que os casos costumam ocorrer, em uma grande maioria, 71% dos casos, na primeira quinzena, o que nos indica a possibilidade de alguma medida, de alguma atuação, porque isso aí parece coincidir com a questão da disponibilidade financeira, ou seja, aqueles que recebem na primeira quinzena, nos primeiros 10 dias, têm mais disponibilidade financeira, mais poder aquisitivo para drogas, para bebidas, para poder ativar esse mecanismo da covardia, né? Podemos subir um pouquinho, Ricardo? Então, nós temos também análise de local. Aqui em Brasília, nós temos de todas as regiões, né? E aí já chega a primeira motivação do porquê nós dissemos que esse é um crime que nós não somos tão eficientes na prevenção. Simplesmente porque esse crime ocorre dentro de casa. E ele não é praticado pelo inimigo. Ele é praticado pelo amigo, ele é praticado pelo namorado, pelo ex-namorado, pelo marido, pelo companheiro, pelo ex-marido, pelo ex-companheiro. Então, é uma pessoa que tem proximidade natural, que tem fácil acesso à vítima e é dentro de casa. Mais para frente, nós vamos ver outros indícios para mostrar por que esse crime é tão difícil de combater. Outros painéis também, temos a questão da motivação. Quando nós reunimos ali a questão da motivação, ciúme, não aceitação da separação, outras questões, nós vamos verificar que esse crime está sempre ligado ao sentimento de posse. E esse sentimento de posse, nós também desenvolvemos algum trabalho para tentar coibir ou não deixar que ele se estabeleça. O meio empregado é outra questão muito difícil. Nós temos uma ação muito eficiente aqui no Distrito Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, na apreensão de armas, no combate ao tráfico de armas e ao controle rígido das armas legais. Mas esse crime é praticado com arma branca, na maioria dos casos. E arma branca nós não podemos apreender, a não ser que seja na rua. Então, nós temos uma arma que não tem muito controle, ou quase nenhum controle, e o crime sendo praticado dentro de casa. E também temos aí outros indicadores para a gente, que são a questão da violência anterior, né, que é o gráfico do meio, que é o que nos chamou a atenção. Se há a informação por terceiros de violência anteriores, e esse é um dado que nos chama muito a atenção. A mulher pode não ter feito o registro da violência,
Mas esse estudo nosso, ele não é um estudo de boletim de ocorrência, ele não é um estudo de inquérito. Nós estudamos o caso da violência doméstica de casa a casa. Nós temos 76 pastas na nossa Câmara Técnica, que nós temos o estudo do caso do começo ao fim, até o trânsito em julgado. Não é um gráfico perene, não é uma pesquisa parada, esse gráfico é alterado semanalmente, nós sempre estamos atualizando isso. Saiu uma sentença, transitou em julgado, teve um recurso, teve uma sentença de pronúncia, a gente atualiza o dado todo dia. E isso nos mostrou o seguinte: apesar da mulher não ter o registro, analisando os autos, nós temos a confirmação de que essa mulher sim sofreu algum tipo de violência. E isso é um dos focos, é um dos outros objetivos principais do nosso trabalho: alcançar essas pessoas que não denunciaram, que não alertaram as autoridades em relação a essas agressões e tentar entender dessa pessoa por que ela não fez isso, sem a pretensão de achar que nós já sabemos. Uma pesquisa, talvez uma parceria com o IPEA, para que essas pessoas, o vizinho, a filha, nós temos casos emblemáticos no Distrito Federal de que pessoas capacitadas, pessoas que têm formação jurídica, inclusive, conviveram durante 20 anos com uma mulher sendo agredida e não denunciaram, e não se envolveram na questão. E aí surgem várias hipóteses, né? A cultura de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, mas também as nossas próprias culpas, né? Porque uma testemunha não vai deixar de ser chamada pelo menos 3 vezes à frente das autoridades para ser inquirida. Uma vez na polícia e na justiça, no mínimo 2, né? Uma na fase anterior, né, na fase de pronúncia, e outra no tribunal do júri. Então, realmente, é uma coisa que nós temos que estudar para tentar mitigar esse problema da não denúncia. E também são 5 ou 6 objetivos principais e diversos outros secundários. Um outro objetivo principal, a questão do estudo da medida protetiva, com 2 vertentes: uma de auxiliar o Poder Judiciário na decisão e na aplicação da medida mais efetiva, no nosso lado, ou seja, aquela medida que nós conseguimos cumprir de maneira mais eficaz, e nossa segurança pública, né? E a outra é poder entregar também ao Poder Judiciário algum estudo do que é mais efetivo, do que é menos efetivo, quando nós conseguimos proteger essa mulher ou não. Esse é o painel de monitoramento com alguns dos gráficos que nós temos. Nós temos um outro painel, eu vou dar uma aceleradinha aqui, que é o painel da vítima, que nós trazemos todos os dados do perfil da vítima de feminicídio. Por enquanto, nós estamos com os dados de feminicídio, mas a base de dados do feminicídio, se não me engano, são 206 casos no mesmo período de tentativa de feminicídio. Provavelmente será uma base mais rica do que essa, porque nós ali ainda temos o testemunho da própria vítima, né? Então, nós temos a questão da idade média, de 37,2 anos, a idade mais alta, uma senhora de 69 anos, foi morta, e nós temos um caso curioso aqui no DF, que foi uma bebê que foi morta, e isso foi considerado feminicídio, foi feita a denúncia como feminicídio, um caso que nós estamos acompanhando, porque pode ser uma questão de estudo. Várias questões nossas, nós fazemos estudos de caso aqui no DF. Temos ali uma questão da naturalidade, uma coisa que nos chama a atenção, né? Aqui no Distrito Federal, nós não temos mulheres que nasceram no Norte ou no Sudeste que foram mortas aqui no Distrito Federal, mas bastante mulheres que nasceram, né, ali no estado de Minas Gerais, na Bahia, uma concentração bastante grande. O nível de escolaridade, a faixa etária, raça ou cor, sempre seguindo os padrões do IBGE, nós nunca criamos nenhum tipo de padrão, procuramos nos balizar nos critérios já sedimentados, né? Outra questão também que nos chama bastante atenção, nós temos o companheiro, a pessoa que é próxima, o crime cometido em quase 90% dos casos dentro de casa, e essa mulher é uma mulher que, uma maioria dela que não sai de casa, ou ela é uma trabalhadora do lar, ou ela é uma estudante e está muito tempo em casa também, ou ela é uma pessoa desempregada, ou seja, ela está dentro do ambiente onde ela costuma ser morta, na companhia daquele que é o autor do crime. E temos também um detalhamento da relação entre o autor e a vítima. Os senhores podem ver ali, os senhores e senhoras podem ver que é sempre alguém que é muito próximo.
Questões se a vítima coabitava, se ela estava em processo de separação e se ela requereu a medida protetiva. Podemos descer um pouquinho, Zé Carlos? Que é uma coisa que nos interessa bastante, a vítima requereu medida protetiva. E ali em 22% dos casos ela requereu, podemos aprofundar o gráfico, é uma ferramenta de fácil manutenção, e ali nós temos que a medida foi deferida em 88% dos casos, apenas em 5,9% dos casos não. Esse gráfico ele é atualizado, finalizado, né, e é fechado um relatório mensal. Em abril, quando nós apresentamos ele a primeira vez, nós só trabalhávamos com as medidas protetivas de tornozeleiro. Eu até conversava com a conselheira, e naquele gráfico nós não tínhamos nenhuma mulher morta com medida protetiva, porque nós trabalhávamos somente com as medidas protetivas em que era utilizada a tornozeleira eletrônica, que fica sob a nossa responsabilidade, o monitoramento na central de monitoramento eletrônico. E depois nós ampliamos o estudo e fomos para as medidas protetivas de todas as mulheres que foram vítimas de feminicídio. E realmente aí nós tivemos uma surpresa negativa, por um lado, e uma positiva de outro, porque a tornozeleira se mostra eficiente, mas nós assustamos. Eu confesso que perdi um final de semana, porque em abril não tinha nenhuma. E quando nós aprofundamos o estudo, nós verificamos que 9 mulheres haviam sido mortas sob medida protetiva de urgência. Ou seja, nós temos que ter um estudo e engajamento muito forte para tornarmos realmente essa medida protetiva mais eficaz. Não, 9 de 76. 9 de todas as medidas protetivas que nós tínhamos. Podemos seguir, Zé Carlos, por favor? Eu vou passar um pouco mais rápido. Esse gráfico de baixo é bastante interessante, que é uma outra coisa que nós fazemos aqui também na Secretaria. É um trabalho que está numa fase inicial, mas que já vem trazendo alguns resultados e, obviamente, envolve outros órgãos, né? Outras secretarias. 25 mulheres que foram mortas eram mães e deixaram 44 órfãos. 44 órfãos de mãe e, eventualmente, 40% eram filhas do mesmo autor, ou seja, nós tínhamos aí quase 20 crianças que ficaram órfãos ou tiveram o pai preso, porque realmente a gente prende todos aqui no DF, a não ser os que fugiram. Então, realmente, a gente tem uma situação que nós temos que ter uma atenção do Estado para essas crianças. Não diferente de outras crianças que têm problema, outros órfãos, mas essas crianças provavelmente viveram uma violência muito maior do que algumas outras crianças, e nós temos que ter um atentado. Então, nós temos aqui no DF um estudo sendo feito, existe um gráfico próprio sobre isso, e existe uma tratativa com a Secretaria de Justiça, com a Secretaria da Criança, e uma iniciativa também com a iniciativa privada para dar alguma assistência a essas crianças, a essas famílias em geral, né? E temos ali uma questão mais de drogas, de envolvimento, de antecedentes criminais, lembrando que esse gráfico também atende à questão de homicídios. Podemos ir para o gráfico dos autores, por favor, Zé Carlos? Se eu estiver me alongando muito, alguém quiser me avisar do tempo, eu agradeço. O dos autores, nós temos aí também 79 autores, né? Temos mais autores do que vítimas, porque temos a questão da coautoria, em alguns casos. Um dado que chama a atenção, temos 14 suicídios, é uma taxa de suicídio percentualmente maior do que a taxa normal em qualquer local do Brasil. A questão da escolaridade também, da raça e da cor, podemos passar. A origem, né, nós temos gente com origem praticamente em todos os estados, mas, mais uma vez, o norte nos chama a atenção porque não existem autores da região norte, talvez seja uma questão de densidade demográfica. Muito grande. Eu vou acelerar bastante mesmo agora. Questão de antecedentes criminais e outras questões, uso de drogas, uso de álcool. O antecedente criminal é bastante alto. E alguns painéis especializados que nós temos, começando pelo painel de processos. É um painel onde nós acompanhamos a movimentação desde o início dos 75 casos, o tempo médio das investigações, o tempo médio dos processos, o processo mais curto, 161 dias, o processo mais longo até hoje, com 1.200 dias, e nós temos um gráfico aí com tendência a se tornar um quadrilátero, né, da evolução de todos os casos, de todas as fases principais, né, julgamento, relatamento, indiciamento,
oferecimento de denúncia, pronúncia, e algumas coisas nos chamam a atenção. Realmente os processos, pode descer mais um pouquinho, Zé Carlos? Os processos costumam andar relativamente rápidos, né, rapidamente. E nós temos todos os prazos. É uma ferramenta que serve não só à polícia, né, não só à segurança pública, mas também todos os outros órgãos. Esse painel, nós estamos com uma ferramenta que ainda é interna, mas já estamos em processo de aquisição de uma ferramenta que vai nos permitir compartilhar esses dados com o Poder Judiciário, com o Ministério Público e um alvo muito importante nosso, que é a academia. Nós vamos abrir esse painel com inteligência, com um simples clique que vai permitir à academia fazer estudos dentro da nossa base de dados. Obviamente, alguns dados serão protegidos, como o nome de vítima, nos casos ainda de medida protetiva de urgência em vigor, principalmente nos casos de tentativa de feminicídio. Um outro painel que nós temos é a questão da comparação, né, do perfil. Esse painel é muito importante. Um trabalho que a gente tem que realmente destacar, o trabalho que vem sendo feito por todo o sistema aqui no Distrito Federal. Quando nós acabamos o primeiro relatório nosso, precisamos nos comparar em relação ao Brasil. Fomos buscar o dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e nós notamos o seguinte: existe o homicídio de mulher e existe o feminicídio. No homicídio de mulher no Brasil, de cada 100 mulheres que são assassinadas no Brasil, os dados são que 80 delas foram mortas por uma razão qualquer. Ou seja, e somente 20% seria enquadrado como feminicídio, tipificado como feminicídio. No Distrito Federal, nós temos uma ordem diferente. Desde que o crime apareceu, nós temos percentuais muito mais elevados. Isso aí, realmente, por causa da aplicação de vários métodos, de vários protocolos, inclusive um protocolo da própria Polícia Civil, que trata qualquer crime violento letal intencional contra a mulher, inicialmente, desde o início, como feminicídio, podendo ser desclassificado depois. Por quê? Porque o protocolo de feminicídio é muito mais rígido, desde o atendimento à família, até todas as provas que têm que ser produzidas. Provas periciais, método de investigação, ou seja, a Polícia Civil daqui ela é bem atuante e atua com uma técnica muito elevada na apuração desses crimes. Então, nós podemos notar que 2017 já cresceu, em 2018 nós tivemos mais feminicídios do que homicídio, e esse gráfico ele era mais ou menos estável em 2019, mas ele alterou na nossa última atualização. Nós temos, apesar do índice ainda ser muito alto, nós temos um crescimento do número de homicídios de mulheres, que tem que ser estudado, porque está aumentando esse número de homicídio de mulheres, obviamente, por uma mudança cultural. Nós estamos tendo um envolvimento maior de mulheres no mundo criminoso, então isso aí pode ser uma hipótese que pode ser levantada em relação a isso. Tráfico de drogas, crimes de roubo, crimes de sequestro, então isso pode ser um indicativo. Podemos abaixar um pouquinho. E temos a questão da faixa etária, é um dado bastante interessante, e aí nós começamos a distinguir o homicídio de feminicídio e aquela dificuldade de investigar o feminicídio. A faixa etária não muda muito, mas o meio empregado. Nós temos lá na primeira coluna da esquerda o homicídio geral, homens e mulheres, depois nós trazemos o homicídio de mulher, sempre a arma de fogo em primeiro lugar, e quando nós chegamos no feminicídio, nós temos a arma branca em primeiro lugar e a arma de fogo em segundo. Então, já é um fator que dificulta o nosso combate, a nossa prevenção. E o local é o mais significante. Quando se morre homem e mulher de homicídio normal, isso acontece na rua, próximo de bares, distribuidoras de bebidas. Quando a mulher é morta pelo mesmo motivo que o homem é morto, também acontece na rua por arma de fogo. Quando é o feminicídio, ele acontece dentro de casa. 85% dos casos. Então, tudo aquilo que a gente faz no DF, e fazemos muito bem feito, há 7 anos estamos reduzindo a taxa de criminalidade no DF, de homicídio. Existem bairros, cidades no DF que têm níveis de segurança melhor do que a Suécia. Tem locais no DF que não tem um homicídio há mais de 3 anos. Quem mora no Sudoeste experimenta uma segurança melhor do que a Finlândia. Então, nós temos números muito expressivos. Mas quando tudo isso que nós fazemos muito bem feito para homicídio, não funciona no feminicídio. Então, nós temos que repensar o nosso jeito de agir. Um outro gráfico bastante interessante
que diz respeito aos perfis são os comparativos de autor e mulher. Então, nós temos todo o perfil de idade, escolaridade, perfil da vítima, perfil do autor e do meio empregado. Esse gráfico nos permite interagir. Se eu quiser saber por quem a mulher de nível superior é morta, eu clico na barra superior e eu vou saber que essa mulher de nível superior é morta por um autor de nível médio e ele costuma usar arma de fogo. E, inversamente, se eu quiser saber quem o autor de nível médio mata, eu vou saber que ele pratica o crime de feminicídio, o de nível médio, Zé Carlos, por favor. Esse autor, ele mata a mulher de nível fundamental e ele não usa arma de fogo, ele usa arma branca. Então, são várias ferramentas que nós temos para estudar e para tentar, de alguma maneira, intervir nesse crime. Vamos passar rapidinho, Zé Carlos, muito rápido pela questão da medida protetiva, que é um gráfico que nós estamos desenvolvendo agora, que está à total disposição do Poder Judiciário. Desde 2017, nós temos o uso de tornozeleiras eletrônicas no DF. E essas tornozeleiras eletrônicas passaram a ser usadas para medida protetiva. E o próximo passo nosso agora é a utilização do dispositivo. Nós temos a zona de exclusão fixa, o juiz determina a casa da mulher, o local do trabalho, um raio, 500 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 200 metros, e o autor não pode entrar naquele raio. Agora nós estamos criando a zona de exclusão móvel, que é um dispositivo que fica em poder da mulher, e onde ela for, esse agressor não vai poder se aproximar dela. E nós temos uma variação muito grande. Nós temos medidas protetivas com 10 metros de distância, e 5 mil metros de distância. É uma coisa que nós vamos começar a estudar. Nós percebemos claramente que existe utilização da tornozeleira eletrônica com um caráter mais punitivo e menos preventivo, mas também temos medidas protetivas que são mais caráter preventivo do que punitivo, porque não podemos descartar que essa medida de 10 metros tem um fator de prevenção. Mas temos que entender que, em termos de reação, de capacidade reativa da polícia para prevenir esse crime, essa medida é 0. 10 metros de distância não funcionam. Temos uma medida muito interessante aqui no Distrito Federal, em que o juiz determinou o seguinte, e essa medida, ela não é um raio, ela é um raio hoje, mas nós podemos fazer diferente de raio. Um juiz do DF determinou que o agressor não saísse do Distrito Federal com a tornozeleira eletrônica, e que ele não entrasse no bairro, na cidade, Recanto das Emas. Então, nós tivemos que traçar o polígono, é uma medida bastante interessante. Ele não pode entrar no Recanto das Emas, que é onde a vítima, a pessoa protegida mora, mas ele pode, e também não pode sair do DF. Ela tem um caráter preventivo e um caráter repressivo muito interessante. E ali tem um dado que nos chama a atenção também, nós já temos a questão de agressoras do sexo feminino em relações homoafetivas. Então, nós não temos que tirar da cabeça que esse é um crime de homem praticado contra a mulher. Não é. E já temos um número relativamente considerável ali. O último gráfico, Zé Carlos, aí nós vamos mostrar para os senhores, para finalizar, que é uma questão que a gente tem realmente em mente, uma ferramenta que nós estamos desenvolvendo para assessorar. Esse é o perfil da vítima e do autor, né? Podemos fazer rapidamente. A idade média, que é a mesma, o nível da vítima, né, do autor fundamental e da vítima nível médio, a cor predominante, né, a raça pardo, e o trabalhador ele é assalariado e ela é trabalhadora do lar. E esse assalariado comprova lá a questão de 71% dos casos acontecerem na primeira quinzena do mês. E o que nós estamos desenvolvendo hoje, uma ferramenta que está em desenvolvimento, depois do questionário da análise de risco, que o juiz já tem algum subsídio, ou um subsídio mais forte para poder tomar uma decisão mais acertada em relação ao tipo de medida protetiva e à intensidade da medida protetiva, nós temos que nos preocupar em dar efetividade a essa medida. E isso é uma responsabilidade nossa compartilhada com o Poder Judiciário. E é uma responsabilidade muito grande, porque nós não tínhamos Maria da Penha, tivemos Maria da Penha,
tivemos medida protetiva, depois tivemos medida protetiva com tornozeleira, depois tivemos tipificação do crime de violação de medida protetiva em dezembro de 2018, e agora nós temos tornozeleira e dispositivo. A nossa responsabilidade só aumenta. Muito mais do que a proteção que nós podemos dar a essa mulher. Sempre vai ser melhor. Nenhum sistema é infalível, nós não temos que ter medo de usá-lo. Alguma hora vai acontecer. Alguma hora um homem com tornozeleira e uma mulher com dispositivo, essa mulher poderá ser morta ou agredida. Mas nós não podemos deixar de usar. E não podemos ter medo de não conseguir atender. Nós temos que fazer de tudo, cuidar do processo para atender. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos posicionando no nosso sistema, no Centro Integrado de Operações de Brasília, todas as nossas unidades e estamos calculando quanto tempo nós demoramos, partindo do princípio que não temos viatura na rua, que vamos sair das nossas unidades instaladas. Obviamente temos muita viatura na rua, isso vai ser mais rápido. Nós estamos partindo do princípio quanto tempo nós demoramos a atender se o batalhão for acionado, se a delegacia for acionada. Para quê? Para poder dizer para o magistrado, Excelência, essa medida que o senhor decretou de 500 metros, ela tem o efeito, a gente pode não, realmente, ele pode não chegar, se chegar, vai apitar no nosso centro, nós vamos chegar, ele vai ser alertado por sinal sonoro e por vibração no tornozelo de que ele está entrando na área, a mulher vai ser avisada pelo novo dispositivo sonoro e vibratório de que ele está vindo, é o principal fator, ela pode se defender, ela pode se esconder, ela pode procurar um abrigo, é muito eficiente, mas 500 metros eu não atendo, nesse local eu não atendo, em Ceilândia eu não atendo, no Paranoá eu não atendo, porque eu não vou conseguir chegar com uma viatura se ele romper essa zona de exclusão. Ou seja, nós vamos auxiliar o Poder Judiciário. Nesse local, depois que a medida estiver implantada, nós vamos colocar no software, o software vai simular a área para dizer, nesse local nós aconselhamos o magistrado a colocar 2 quilômetros de distância. Assim nós vamos ter capacidade de chegar a tempo de atender a vítima, caso realmente o ânimos necandi seja real. E isso aí é mais ou menos o que nós estamos fazendo, a área. E os senhores podem perceber que, apesar das medidas hoje serem decretadas em círculos, o círculo não é o padrão. Nós não andamos de helicóptero, nós andamos de carro, de moto, e é também dessa maneira que o agressor anda, de carro, de moto. Temos que perguntar no questionário da vítima se o autor possui carro, se ele possui moto, porque é isso que vai definir em quanto tempo o autor se desloca num determinado período de tempo, enquanto a polícia se demora 17 minutos para chegar num determinado local, numa casa da vítima, esse autor se deslocou 1.500 metros e de carro ele conseguiria andar 12 quilômetros em determinados locais. Em outro local ele vai andar 2, em outro ele vai... Ou seja, em resumo, senhores, e para finalizar, temos um trabalho muito grande pela frente para tornar as medidas protetivas de urgência mais efetivas. No DF, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos chegar lá com a doutora Luciana, com o doutor Benhur, com a doutora Fabriziane, nós vamos chegar lá. Estamos estudando isso, né, doutora Luciana? Bastante. Criando protocolos, vamos rever o nosso protocolo agora com o TJDFT, porque nós vamos ter que estudar caso a caso. Não existe medida protetiva de urgência padrão. Não existe atendimento padrão. Na Secretaria de Segurança, nós já estamos criando todos os canais. A central de monitoramento, ela não vai mais ligar no 190, como ela faz quando é um preso comum. Ela vai entrar direto no despacho do Centro Integrado e vai mandar a primeira viatura para atender a mulher. Ou seja, nós vamos ter que criar protocolos precisos e específicos para atendimento da violência contra a mulher. A Polícia Militar foi retirada do atendimento do preso comum no monitoramento com tornozeleiras. Por quê? Porque a nossa prioridade é salvar a vida das mulheres. E é assim que nós vamos atuar. Muito obrigado. Queria
agradecer imensamente a exposição do doutor Alessandro Moretti e vou passar a palavra agora para a doutora Jaqueline Machado, que é graduada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo, especialista em Direito Público pela Universidade do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, magistrada no Estado do Mato Grosso do Sul desde 2001, atualmente é juíza na 3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Campo Grande, localizada na Casa da Mulher Brasileira, especializada em medidas protetivas de urgência. Atua ainda desde 2017 como juíza coordenadora da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Doutora Jaqueline. Obrigada. Bom, boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar todas as autoridades da mesa aqui na pessoa do conselheiro Fernando Matos. É uma honra muito grande dividir o painel, né, com o doutor Tiago, a doutora Simone, o doutor Alessandro. Eu vou pedir também licença para falar, para poder mostrar os slides e acompanhar de forma mais... Bom, com relação, então, eu faço parte sou coordenadora da Coordenadoria da Mulher, Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, e a gente tem alguns trabalhos lá com o fortalecimento de rede, e aí que eu quero utilizar para falar sobre a questão da articulação entre a segurança pública e o Poder Judiciário, o sistema de justiça. Bom, a fundamentação legal da Lei Maria da Penha, né, o artigo 8º nos fala da questão dessa articulação de ações conjuntas, né, de integração operacional entre a segurança pública, a saúde e todas as outras os outros órgãos de assistência com o sistema de justiça, né? Então, a gente sempre fala da questão da rede de atendimento e, muitas vezes, o judiciário se coloca fora dessa rede, né? Ele não entende... Às vezes, a gente vê ainda magistrados que entendem que não fazem parte. Entretanto, para atuar nesse tema assim ficou melhor... nesse tema da violência contra a mulher, que é um tema muito complexo. A questão da violência contra a mulher, como já foi falado pelo doutor Alessandro, os crimes contra a mulher são difíceis de prever, de prevenir, de atuar de uma maneira geral. Então, nós precisamos ter em mente a interseccionalidade, a intersetorialidade e a transversalidade de gênero, né, com a atuação com a Lei Maria da Penha. Então, nós precisamos enfrentar essa violência doméstica e familiar pensando na proteção, na assistência, na proteção e na assistência dessa mulher também, com a saúde, a segurança pública, assistência social e jurídica. Então, com relação a esses eixos conceituais aí da rede de enfrentamento, a gente pode ver as questões da interseccionalidade, que é o enfoque integrado que a gente tem que dar para esse tipo de crime, né, e de trabalho, na verdade, que é uma ferramenta metodológica para pensar na inseparabilidade, né, dessas questões entre gênero, raça, classe, etnia, na intersetorialidade também, que são ações integradas, então, de distintos setores, ou seja, nós temos que atender essa população, né, pensados a partir de uma reunião entre vários setores da gestão pública. Não é possível a gente fazer um atendimento a essa mulher de forma individualizada e compartimentada. Cada um atuar de uma forma no atendimento dessa mulher ou no trabalho de enfrentamento a esses crimes. E na transversalidade também, quer dizer, também... é necessário que a gente tenha essa integração do aporte de gênero nessa agenda política, nesse processo, em todos os órgãos que atuam nesse enfrentamento. Quer dizer, diz respeito, então, a essa possibilidade de instituir na prática, né, nessa prática, essa visão de gênero, essa lente de gênero, porque, senão, provavelmente, a gente não consegue entender muitas situações com as quais a gente se depara no dia a dia. E aí, dentro das medidas de proteção, de prevenção e de assistência, então, a gente tem que pensar na questão da integração operacional, quer dizer, do sistema de justiça, com as áreas da segurança pública, da assistência social, da saúde, da educação, do trabalho, da habitação. Para ter uma proteção integral a essa mulher, um atendimento adequado a essa mulher, a gente precisa dessa integração operacional.
Precisa também das campanhas educativas, que é o que tem lá na Lei Maria da Penha, ou seja, todos esses órgãos que atuam precisam ter em mente que a única forma de a gente mudar esse comportamento que a gente tem hoje é através, uma das únicas formas é através da prática educativa. Eu não vejo um caminho mais simples, mais fácil, mais rápido para a gente conseguir alterar, né, essa cultura patriarcal, do machismo, do sexismo. Então, nós precisamos atuar dentro dessa questão educativa também, né? Com destaque nos currículos escolares, isso a Lei Maria da Penha fala, né? Está tão difícil hoje em dia a gente conseguir entrar nas escolas falando em gênero, eu não sei vocês, mas eu tenho tido essa dificuldade muito grande, eu acho que é um absurdo muito grande isso. Eu acho que é necessário a gente entender que a gente precisa falar em gênero, a gente precisa falar em sexualidade, a gente tem um alto índice de adolescentes grávidas, tá? Porque não pode se falar nisso, não quer se falar nisso, não quer se fazer essa prevenção. Um alto índice, pelo menos na minha cidade, Campo Grande, de adolescentes sofrendo violência doméstica já dentro do namoro, e aí não há nenhuma forma de esclarecimento para essas meninas. Então, nós precisamos trabalhar nesses currículos escolares, dentro dessas escolas, nós precisamos entrar e falar em gênero. Gênero é um padrão de comportamento social. Né? É a forma como nos tornamos, então, homens ou mulheres, de acordo com o que nos é colocado, desde cedo. A capacitação permanente, que eu acho que isso é indispensável, gente. Nós precisamos da capacitação permanente das polícias, militar, civil, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros, dos profissionais do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, e das demais políticas públicas com relação a essa questão de gênero, raça, etnia e classe. Vou colocar aí que faltou. Então, essa capacitação é que faz a gente ter uma atuação realmente preventiva e adequada. Quem não entender essas questões ligadas ao gênero, quem não entender como a violência contra a mulher ela se desenha, não consegue fazer um trabalho de prevenção e realmente adequadamente fazer uma proteção dessa mulher. Opa. Bom, aqui. Então, com relação à política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, a gente já tem aí que são os 4 eixos, né? Que a gente tem que atuar na prevenção, na assistência, no enfrentamento e combate, e também no acesso e garantias aos direitos. Esses são os 4 eixos do enfrentamento à violência contra as mulheres e que a gente precisa observar na hora que se pensa em efetivamente enfrentar esses delitos. E aí, nós temos serviços... Espera aí, eu acho que eu estou passando algum. Não. Não. É esse mesmo. Bom, a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, então, ela tem que ter como objetivo, ao meu ver, toda essa rede de enfrentamento, tentar desconstruir essas desigualdades e combater essas discriminações de gênero. Tá? Então, eu acho que quem trabalha nessa área precisa entender que é um dos objetivos dessa rede toda de enfrentamento. Intervir também nos padrões sexistas, machistas, que ainda estão presentes na nossa sociedade, e muito presentes. Promover o empoderamento das mulheres, né? E esse empoderamento não é só, não estou falando só da questão econômica, né? Mas também tem a questão emocional, a questão de todo o arcabouço de atendimento que ela precisa. Garantir um atendimento, então, qualificado e humanizado às mulheres em situação de violência. Por quê? Porque o primeiro passo é esse atendimento qualificado. Se essa mulher que vai procurar qualquer porta de entrada para o atendimento de alguma violência que ela tenha sofrido, se ela for mal atendida, tá? Se ela for julgada, certamente ela não vai voltar. Nós vamos perder uma mulher. Tá? E isso é para todos, é para o policial que atendeu a primeira vez, é para o juiz, é para o médico legista, é para o promotor, é para o defensor e para a defensora. Então, é necessário que a gente conheça, tenha esse olhar de gênero para entender como que tem que ser feito esse atendimento dessa mulher. Esse atendimento ele precisa ser qualificado e humanizado. Bom, serviço da rede de atendimento. Então, na verdade, assim, o que me preocupa é que a gente tem todo esse plano de enfrentamento, mas a gente tem dificuldades do serviço da rede de atendimento, principalmente nos municípios menores.
né? Porque uma coisa é eu falar de uma capital, onde todos os serviços estão presentes. E outra coisa é eu falar de uma cidade onde, basicamente, não existem serviços ou as estruturas são muito fracas, né? Então, eu preciso pensar no fortalecimento dessa rede de atendimento. Quer dizer, como que eu vou fazer? Quais os serviços que eu tenho, os órgãos, os organismos e políticas para as mulheres que eu tenho no meu município, os conselhos municipais de saúde, educação, habitação, né? O que eu posso fazer, então, para que essa mulher, para que eu consiga ter o mínimo dentro dessa rede de atendimento? Porque essa rede de atendimento, ela precisa ter a prevenção, ela precisa ter atenção integral, ela precisa ter a notificação e a orientação, porque está lá na Lei Maria da Penha que essa mulher precisa ser orientada dos seus direitos e, às vezes, ela não tem a mínima noção dos direitos que ela tem. Ela acha que se ela abandonar o lar, mesmo estando... se ela sair de casa, dá abandono de lar, eu acho que todo mundo já ouviu falar isso, ela pensa que ela não pode sair, ela fica ali morta, né? Então, se a mulher que é vítima de violência não tem essa informação, que nos parece básica, né? Quer dizer, nós estamos falhando em algum momento, né? Como rede. E aí, a porta de entrada do atendimento à mulher. Geralmente, a mulher entra nos serviços através da polícia, da segurança pública ou da saúde. Geralmente, é assim. E faltam 5 minutos, eu vou concluir rapidinho. E aí, o que a gente precisa? A gente precisa dessas capacitações, porque essa mulher que vai entrar lá, ela precisa ser orientada desde o primeiro momento. E aí também pode entrar a questão do questionário de risco. Agora, não adianta nada eu ter um questionário de risco muito bem elaborado, muito bem feito, se eu não interpreto isso, se eu não sei como interpretar isso, e se eu não tenho essa visão de atendimento qualificado, escuta qualificada, né? Então, a gente precisa pensar nessas situações. E aí a segurança pública é responsável por quê? Pela prevenção, pelo atendimento e investigação e pelo cumprimento da lei, das decisões, da sentença judicial. Então, na prevenção, é a segurança pública em geral, as ações educativas, a capacitação continuada e a fiscalização das medidas protetivas, né? O atendimento e investigação, do que me preocupa mais nessa questão do atendimento, é uma escuta qualificada. E a lavratura de um BO, de um boletim de ocorrência, que consiga trazer para o juiz o mínimo de informações, né, ou melhor ainda que seja o máximo de informações, para que a gente consiga efetivamente dar uma decisão adequada à necessidade daquela vítima. Porque se a gente não fizer isso, então a questão da escuta qualificada, a importância da capacitação é para isso também, para que haja um registro fiel daquilo que a vítima falou, com tranquilidade, que ela tenha a atenção necessária, que afastar essa culpabilização da vítima, porque toda vítima ela tem um sentimento de culpa, que se ela tivesse feito diferente, aquilo não teria acontecido, é uma coisa própria da vítima de violência doméstica. Então, oferecer a proteção, manter a honestidade no que ela tem ou não tem direito, no que ela pode conseguir ou não, mostrar empatia, fazer as perguntas certas. Quantas vezes a gente vê vítimas falando que receberam perguntas, né, que foram perguntadas de perguntas completamente inadequadas, né? Por que você estava nesse lugar, esse horário? Por que você aceitou voltar para ele? São perguntas que, na verdade, em tese, não auxiliam nada e ainda revitimizam essa vítima ou fazem ela se sentir mais culpada do que ela já se sente. Então, a escuta qualificada, gente, não é apenas ouvir os sons, não é ouvir só o que aquela vítima fala, mas é compreender os sentidos, os gestos, os comportamentos. Quer dizer, colocar no boletim de ocorrência ou colocar na ata da audiência o estado de ânimo daquela vítima, o estado de ânimo daquele réu, como que estava a situação, o que a testemunha falou efetivamente e como que ela se comportou, né? Mostrou receosa, não se mostrou receosa. Eu recebo vários boletins, inclusive, onde houve a violência na frente de pessoas e não se colocou ali, porque é comum, depois que acontece essa situação de violência doméstica, cada um ir para um lado e a gente perder até, às vezes, não conseguir achar a vítima, não conseguir achar aquela testemunha. Então, se aquele boletim ele for feito com os mínimos detalhes, isso ajuda muito na denúncia e depois na sentença. Então, a escuta qualificada também é não colocar o outro no seu lugar, respeitar o outro com as suas diferenças, aquela coisa assim, mas se fosse eu não ia aceitar isso. Se fosse eu já tinha deixado esse homem. Se fosse eu... Porque é normal, a gente é ser humano, né? É normal a gente ouvir assim, mas essa mulher gosta de apanhar. As pessoas acham que alguém gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar, gente. Só que aquela mulher que está ali não sou eu.
É uma outra mulher, com a história dela, com a história de vida dela, com os valores que ela tem, com aquilo que ela compreendeu, aprendeu ou não teve de orientação. Então, se eu tentar colocar a situação no que eu faria, eu tentar me colocar no lugar dela, provavelmente a gente não vai conseguir dar uma proteção adequada para essa mulher. Buscar compreender os fatos, então, pela ótica de quem está sendo ouvido, não pela minha ótica, né? Não fazer julgamentos morais, porque não nos cabem, a gente não precisa julgar os outros moralmente, né? Mas eu tive um caso, inclusive, em que a mulher estava apanhando na rua e ninguém ajudou ela, porque o agressor falou que ele estava batendo nela porque ela tinha traído ele. Então, todo mundo achou normal que ela apanhasse por isso. Então, isso são julgamentos morais, né, que não justificam um crime. Quer dizer, você não pode achar que uma violência justifica, que uma traição justifica uma violência como essa. Então, não revitimizar, apesar de que eu acho que as tantas vezes que essa mulher é ouvida, né, na polícia, na justiça, em todos os órgãos de atendimento, já há uma revitimização, quer dizer, ela tem que contar a mesma história 5, 6, 7 vezes. Quando chega lá na última audiência, na audiência de instrução, ela não aguenta mais falar. E ela fala, eu já quero esquecer isso, eu não quero mais falar disso, porque ela fica falando o tempo inteiro daquela situação. E, às vezes, passou-se um ano e meio, e ela tem que ir lá e falar sobre essa situação de novo. Ela não aguenta mais falar sobre isso, né? Então, não tentar adivinhar o que a mulher fala, porque, às vezes, eu ouvi de uma delegada ela falando assim, mas o policial não tem paciência, a gente tem muita coisa para fazer, a gente não pode ficar ouvindo. E aí eles ficam adivinhando e vai colocando no boletim de ocorrência aquilo que o policial está adivinhando, que a mulher só faz assim com a cabeça. Quer dizer, nós precisamos parar de querer falar por essa mulher precisa ter voz, ela precisa ter ouvida realmente, né? Porque não adianta a gente achar que a gente está empoderando ela fazendo um BO, mas a gente está se colocando no lugar do agressor e mudando o relato dela ou cortando a fala dela. Então, aqui, só para terminar, em Campo Grande, nós temos a Casa da Mulher Brasileira. Não são todas as cidades que têm a Casa da Mulher Brasileira, é claro, porque ali dentro da Casa da Mulher Brasileira a gente consegue ter um atendimento mais integrado, né, com todos os setores ali dentro. A gente só não tem o IMOL lá dentro, né, o IML, mas a gente tem a Defensoria Pública, né, a recepção, acolhimento e triagem, apoio psicossocial, promotoria, defensoria especializada, alojamento de passagem para essa mulher que precisa ficar. Tem um setor de autonomia econômica, em que a gente tenta integrar ela no mercado de trabalho, o juizado especializado, que é a vara onde eu atuo, central de transportes, para estar levando essa mulher até o IML, e a delegacia especializada. Então, isso faz uma grande diferença. Mas aí, como no interior do Estado não existe isso, né, a maioria das cidades não tem, mas tem serviços separados, pelo menos os serviços básicos, né, a gente começou a fazer, lá no Mato Grosso do Sul, uma formação em fortalecimento de rede, né, no interior. Então, pensando nisso, né, a gente criou esse projeto de formação e capacitação da rede de atendimento à mulher. Então, técnicos da coordenadoria, né, 2 técnicas, na verdade, a Vanessa e a Sandra, identificam os serviços básicos que existem naquele município que a gente vai, convidam o magistrado local para compartilhar com isso, convidar toda a rede de atendimento. E aí a gente vai lá e faz uma capacitação sobre essa questão de gênero e sobre os serviços todos e a integração desses serviços. E aquela rede, né, aqueles profissionais da rede que vão se conhecer, um representante de cada órgão ali, e aí eles vão formar fluxogramas, né? Eles vão formar fluxogramas de atendimento. Então, quando a mulher vai até o CRAS, vai até alguns locais e reclama da violência, mas não quer fazer boletim de ocorrência, tem situações em que você não consegue que ela faça esse boletim. Então, para onde que ela vai ser encaminhada? Ela está com problema na área social, ela está com problema na área de saúde, ela precisa de atendimento de saúde para ela, para os filhos, né? Atendimento jurídico. Então, eles criam fluxogramas, e fluxograma de quando ela quer fazer um boletim de ocorrência, ela quer registrar. Então, aí, a partir da medida protetiva, o juiz encaminha para a rede dentro daquele fluxograma criado para que ela não fique perambulando na cidade inteira sem saber aonde ela vai ter o serviço adequado. Porque não é incomum essa mulher ficar perambulando, quando às vezes ela não tem nem passe para ir até o local que ela precisa, e não conseguir ser atendida em lugar nenhum, porque ninguém sabe para onde ela precisa ir. Ele fica dizendo, não, isso aqui você vê lá na defensoria, mas daí não é na defensoria. Não, mas você vê lá no CRAS, e não é no CRAS. E essa mulher fica perdida e, às vezes, até desiste de dar andamento e dar continuidade a essa denúncia. E aí cria-se também o monitoramento, né, gente? A questão de criar um monitoramento para essa rede, para que ela se fortaleça,
né? Então, um levantamento do serviço trimestral, reuniões periódicas, porque tem que ser uma coisa institucionalizada, não é assim, eu conheço aquela pessoa que trabalha lá na saúde, então eu ligo para ela direto para ela conseguir adiantar o atendimento dessa mulher, que às vezes é o que acontece. Não, tem que ser uma coisa institucional, tem que funcionar. E aí, por isso, essa questão do monitoramento. E aí são experiências, então, só fotos de experiências de capacitação nas comarcas que a gente já foi. A gente já capacitou 14 comarcas do interior, né, que a gente começou esse ano, quer dizer, finalzinho do ano passado. E aí, com a ajuda dos magistrados do interior, a gente conseguiu fazer essas formações e a gente continua durante o ano inteiro até passar por todos os municípios. E esse é um quadro de todos os projetos que a gente tem na Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Então, eu termino aqui. Obrigada. Gostaria também de agradecer a experiência compartilhada da doutora Jaqueline Machado, e vou passar a palavra para a doutora Simone Estrelita da Cunha, defensora pública titular da 21ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, professora de Leis Penais Especiais da Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduanda no curso de Gênero e Direito da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, EMERGE, membro do Fórum Permanente de Violência Doméstica, Familiar e de Gênero, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Vou passar a palavra, mas antes queria saudar meu colega conselheiro Valtécio Oliveira e a doutora Flávia Moreira, juiz auxiliar da presidência também do Conselho Nacional de Justiça. Doutora Simone, por favor, com a palavra. Boa tarde a todas e a todos. É um imenso prazer estar aqui, aceitando o convite da conselheira Daldice. No primeiro momento, gostaria de cumprimentar, em meu nome e em nome da Defensoria Pública, ao ministro Dias Toffoli, pela realização dessa 13ª jornada. Queria fazer também, pedindo licença desde já à mesa, fazer um cumprimento especial à conselheira Daldice, e é especial, conselheira, de mulher para mulher, peço licença para assim dizer, porque todas as vezes que eu a encontrei, e já veio da 12ª jornada, a sua pessoa e a sua fala sempre revelaram a força feminina que nos movimenta no nosso dia a dia, em especial na atuação judicial. Gostaria de cumprimentar a mesa, obviamente, na pessoa do conselheiro Fernando Matos, conselheiro de Justiça, que preside esse painel, mas eu não posso deixar de cumprimentar a minha juíza, que está aqui do meu lado, Jaqueline, que vem com tantos projetos bonitos no Mato Grosso do Sul, que acaba inspirando, né, a nossa atuação. Gostaria imensamente, são muitos cumprimentos, né, gente? A gente tem tanto a agradecer a tantas pessoas que contribuem para essa causa da mulher. Eu gostaria aqui de cumprimentar a plateia, e não entendo na pessoa da doutora Adriana Mello, e vou explicar por quê. A Adriana Mello é a juíza titular do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, e é quem vai protagonizando todo o movimento de enfrentamento à violência da mulher no Estado do Rio. Então, assim que a resolução, o formulário de risco surgiu, foi aprovado, depois de tanto trabalho, uma das primeiras, não foi só a aplicação do questionário, mas uma das primeiras providências e atitudes que a doutora Adriana Mello fez foi chamar todas e todos, né, uma equipe multidisciplinar formada por grupo de trabalho multidisciplinar formado por promotores de justiça, desembargadores, juízes, psicólogos, assistentes sociais, cian, delegados de polícia, polícia civil, polícia militar, para a gente verificar as especificidades das mulheres do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu cumprimento a doutora Adriana, a plateia, na pessoa da doutora Adriana. Eu sou Simone Estrelita, eu sou uma defensora pública, e como tal eu encarno a voz daquela que eu defendo, que é essa mulher vítima de violência doméstica. Na minha fala, eu trago comigo Flávia Nascimento e Maria Matilde Alonso Orciari,
coordenadores de defesa da mulher, que aqui se fazem presente, e todas as minhas colegas defensoras públicas. Nós não estamos sozinhas, nós não conseguimos trabalhar sozinhas, a Defensoria Pública não é uma instituição isolada. A gente, na fala da doutora Adriana, da conselheira da Aldice, dos conselheiros do CNJ, a gente, na realidade, a gente trabalha em conjunto, em rede, porque a gente percebeu que esse fenômeno da violência doméstica familiar é um fenômeno extremamente complexo. Então, sem a contribuição de todos e todas os envolvidos, a gente não consegue, de fato, auxiliar essa mulher que é a vítima de violência de gênero. Então, eu queria convidá-los a conversar com a defesa da vítima e apresentando um pouquinho do movimento atual que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, de todos os estados, vem fazendo aqui no Brasil nesse último ano. Eu peço licença à mesa para também ir lá para o... Eu só preciso para passar, né? Então, a gente começa conversando com a defesa da vítima. E é muito comum na seara criminal, e em especial na Lei Maria da Penha, os nossos olhos se voltarem para a Defensoria Pública como defensor do autor do fato. Não é? E aí eu gostaria também de dizer para vocês que eu tenho de carreira 23 anos, e esses 23 anos foram marcados pela defesa criminal. Eu fui defensora pública titular do primeiro juizado de violência doméstica familiar contra a mulher, com a doutora Adriana Ramos de Mello, lá no primeiro juizado, mas lá eu defendi os homens. Defendi os agressores. Passei 3 anos da minha atuação defendendo os homens, lá com a doutora Adriana. Depois, por mudanças de vida, eu virei titular do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher Vítima de Violência de Gênero. E eu também passei 3 anos lá em titular, hoje eu sou titular da 21ª Vara Criminal, mas esses 3 anos no NUDEM foram muito enriquecedores, porque toda aquela experiência de defesa criminal precisou ser desconstruída, para fazer com que eu me construísse, e todas nós, Flávia, Matilde, e tantas outras defensoras públicas que atuam, Vanessa, e tantas que atuam no Rio de Janeiro, como as demais de outros estados, foi necessário que a gente construísse uma nova atuação, que nós tivéssemos um novo olhar para a gente acolher essa mulher que vai ser atendida pela gente. A missão maior da Defensoria Pública é possibilitar o acesso à justiça aos mais vulneráveis. E para possibilitar o acesso à justiça aos mais vulneráveis, é preciso que a gente conheça quem a gente está defendendo. Daí, a gente começou a pensar nessa questão da conversa com a vítima, entendendo o que é essa vítima. E a gente começou a perceber que, a partir da evolução dos direitos humanos, a vítima tinha mudado de valor dentro do direito penal, do processo penal. Se a gente encara a vítima como sujeito passivo dessa relação jurídico-penal, se a gente entende a vítima como titular do bem jurídico, a gente vai começar a entender a vítima enquanto sujeito de direitos. E aí, na fase atual daquilo que o direito vitimal vai apresentar para a gente se encontra numa fase de redescoberta da vítima. A gente passa a entender a vítima não mais como um objeto de provas, mas como um sujeito de direitos. Direitos a uma vida digna, direitos a uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, e, em especial, as mulheres, que seus direitos mais básicos sejam, de fato, respeitados. Doutora Jaqueline, como é que faz isso? Eu não sei. A pessoa grande desse jeito... E aí, no primeiro momento, a gente vai descobrir essa questão da vítima e a gente começa a perceber e descobre, no artigo 245 da Constituição Federal, que o legislador constitucional já tinha preocupação em dar assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crimes dolosos, de qualquer que seja a natureza. Bom, obviamente isso nos interessava porque, na atuação na defesa da mulher, nós estávamos diante de uma mulher em risco iminente de um feminicídio. No NUDEM, a gente atende as mulheres de maneira extremamente urgente, na natureza do conflito e ajudando a libertar desse ciclo de violência. E a gente começa a pensar, então, em novos caminhos. É preciso que a gente busque não mais o reconhecimento desses direitos da mulher. É preciso que a gente busque a
efetividade desses direitos. E quando a gente vai buscar a efetividade desses direitos, a gente precisa, como diz a doutora Jaqueline, escutar essa mulher. E esses novos caminhos, então, são pensados e repensados. E a gente descobre que a própria Constituição Federal, depois da Emenda Constitucional 45, trouxe para a Defensoria Pública um novo desafio. Dentre a possibilidade de abrir, expandir esse acesso à justiça, traz para a Defensoria Pública, no artigo 134 da Constituição, a missão de promover os direitos humanos. Isso significa que a Defensoria Pública, enquanto instituição, deve encarnar a vida daquelas pessoas que defende, em especial as mulheres, estas porque são mais vulneráveis e porque são vítimas de violência de gênero. E aí, a gente descobre que a Lei Complementar 80, olha só quanta coisa a Defensoria Pública vem contribuir nesse sistema judicial, nesse aparato judicial, para defender as mulheres. São funções essenciais da Defensoria Pública, atender a mulher vítima de violência doméstica e familiar. Então, a gente que trabalha com a defesa da mulher, a gente começa a perceber que a gente precisa trilhar caminhos que possibilite a esta mulher vítima, naquele caso específico, superar e, na verdade, restabelecer uma situação digna de vida. E aí, nessa história de mulher vítima de violência doméstica familiar, a gente começa a pensar que essa mulher, na realidade, ela é vítima de violência de gênero. Aliás, a Maria da Penha fala isso muito bem. Onde é que é isso? Bom, a Maria da Penha vem, então, há 13 anos atrás, e, apesar dos tratados internacionais, a gente tem aí a Convenção de Sidó, de 1979, a gente tem a Convenção de Belém do Pará, mas a gente concretiza essa proteção à vítima, essa visão mais específica a essa mulher vítima pela Lei Maria da Penha. E, mais uma vez, a Maria da Penha vai desafiar a Defensoria Pública, aqui no artigo 28, quando diz: é garantido a toda mulher em situação de violência doméstica familiar o acesso aos serviços da Defensoria Pública ou de assistência judiciária gratuita, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado. O que significa que a gente tem um dever de sempre estar nos renovando, nos capacitando, buscando novos caminhos. E vem a Maria da Penha e apresenta lá, obviamente que a gente não vai ler esse artigo inteiro, né? Mas vem lá e vai colocar das medidas protetivas de urgência. Bom, se a visibilidade da violência contra a mulher é apresentada pela Lei 11.340, a Lei 11.340, eu vou usar uma palavra bem popular, né? Porque defensora pública que usa a palavra popular, né? Então, ela vai bagunçar toda a nossa estrutura quando ela traz as medidas protetivas de urgência. Ela vai dizer: olha, é preciso proteger essa mulher. Eu não vou, nesse primeiro momento, trazer nenhum tipo penal, mas eu vou prever todas as medidas de proteção. E vai estabelecer aí toda a urgência das medidas no 22, no 23, e ainda, sabiamente, vai estabelecer, são essas medidas protetivas, entre outras, mandando avisar a cada um dos juízes, promotores e defensoras: olha, é possível a gente buscar outras medidas protetivas que não estejam previstas, e é preciso que a gente fique alerta e utilize o poder geral de cautela que lhe é dado enquanto magistrado. Bom, ultrapassadas essas medidas protetivas, a gente descobre uma coisa: peraí, mas a Maria da Penha, no artigo 5º, fala: considera a violência doméstica familiar contra a mulher toda ação ou omissão baseada no gênero. E aí ela vai estabelecer alguns limites no ambiente doméstico, no ambiente familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. E aí, enquanto defensoras públicas, começamos a atuar em prol dessa mulher, a gente começa a descobrir que essa mulher também é vítima de violência de gênero e que essa violência de gênero nem sempre se moldava às hipóteses da Lei Maria da Penha. Era preciso que a gente trilhasse outros caminhos. Era preciso que a gente atuasse também na prevenção, não só do feminicídio íntimo, que é aquele fruto do ciclo da Maria da Penha,
não é? O ciclo de violência trazido pela Maria da Penha, mas também do feminicídio não íntimo, que é aquele praticado, né, doutora Adriana, né, em razão de discriminação ou menosprezo das condições da mulher. E aí a gente começou a perceber que era preciso ampliar essa defesa. Era preciso que a gente defendesse também a mulher nos crimes sexuais. A Defensoria Pública é instada a atuar na defesa da mulher quando ela é vítima de estupro, que, para o nosso entendimento, é um crime de gênero por excelência. E aí a gente volta no gênero, para lembrar o que é gênero, para que a gente não tenha confusão com a história de gênero, eu vou me socorrer de um conceito de uma professora de São Paulo, chamada Maria Amélia Teles, que vai dizer o seguinte: olha, o conceito de gênero advém de um processo histórico e social que vai determinar o papel de cada um a depender do sexo. Todas as vezes que uma mulher descumpre esse papel pré-determinado, ela sofre violência. E quando ela sofre violência, o risco de morte dela aumenta. Bom, quando a gente percebe isso, a gente concretiza, a gente começou a perceber, e aí eu queria pedir licença para contar um caso bem pequenininho, para vocês entenderem. Havia um sujeito que perseguia uma menina, stalking, a professora Marcela aqui estava falando. Só que ele era um vizinho dela, ele não tinha nenhuma relação afetiva com ela. Não morava na mesma casa, não tinha nenhum vínculo familiar e não havia nenhuma relação íntima de afeto, né, entre eles. Mas ele dizia: você vai ser minha mulher e eu sou o homem da sua vida, você não vai ter mais ninguém. Ameaçava a menina, agredia a menina, se matriculava nas mesmas matérias do curso dela, na faculdade, por aí vai. E aí isso ia acontecendo. E nós, trabalhando no DEM, perguntamos: o que a gente faz? A gente faz o seguinte: vamos pensar aqui, vamos tentar resolver essa história para proteger essa menina desse sujeito que contra ela pratica uma violência de gênero. E aí a gente pensou: vamos entrar com uma medida protetiva no juizado de violência doméstica? Vamos distribuir lá para a Adriana, no primeiro juizado. Nessa época, acho que só tinha o primeiro juizado, não, tinha o primeiro e o quinto. E aí, vamos falar assim, ó, há uma relação íntima, afetiva, putativa. Porque ele acha que é dono dela, casado com ela, mas não é. E a gente nessa base e vamos estender esse direito de proteção. Aí eu falei assim: será que vai rolar? Eu falei assim: talvez a doutora Adriana, com a sua sensibilidade, acolha esse pedido de medida protetiva de urgência, porque a situação estava evoluindo, né? Estava um escalonamento absurdo. E aí, então, a gente começa a pesquisar, porque defensor público também faz pesquisa, e é a pesquisa do caso concreto. O que eu faço para ajudar esta mulher, não é? E a gente descobriu que essa casa, o CNJ, conselheira, tinha um enunciado maravilhoso. Ele, enunciado 151 do CNJ, vai dizer lá: olha, as medidas cautelares diversas da prisão podem ser aplicadas em sede de juizado especial criminal. Resolveu o meu problema o CNJ. O movimento pensado e criado pelo CNJ, nesse encontro, ou fora dele, não sei, trouxe para aquela mulher a solução para a vida dela e evitou, de fato, que algum mal maior acontecesse. Então, a gente foi buscar, obviamente, lá no Juizado Especial Criminal, o deferimento das medidas cautelares. Não medidas cautelares que visassem a prisão, porque o Juizado Especial Criminal tem como princípio a não aplicação de pena privativa de liberdade. E aí, para nossa surpresa, o fundamento do CNJ para a aplicação das medidas cautelares era para evitar a reiteração de condutas. E funcionou. Com isso, a gente também aplicou, né, num caso em que algumas mulheres homossexuais, né, homoafetivas, perdoem, estavam sendo perseguidas também e iam para um evento da Escola da Magistratura, ameaçadas, e a gente conseguiu também, no Juizado Especial Criminal, uma medida protetiva que impedisse o contato daquela pessoa, né, que não tinha nenhuma relação com aquelas duas senhoras, impedindo que um mal maior acontecesse. Bom, aí a gente descobre que o 201 traz determinados direitos à vítima. Direito da vítima ser comunicada de todos os atos processuais.
Por diversas vezes a vítima chega no Tribunal de Justiça e não sabe do que ele foi denunciado, a IJ, o que é isso, não é? Chega e fica completamente perdida. E depois daqui, eu fui ouvida, eu vou ser ouvida de novo, o juiz vai dar sentença, ele vai ser ouvido, eu tenho direito a trazer testemunha, eu não tenho, eu posso trazer a roupa de corpo, do corpo que eu vestia para trazer, eu posso trazer o fio de cabelo, o tufo de cabelo que ele arrancou para servir como... Bom, em suma, ela precisa de orientação. A gente vê que há um direito de proteção quando o Código de Processo Penal vem lá se preocupando na vítima enquanto sujeito de direitos, dizendo que tem um espaço reservado para ela, que ela não vai entrar em contato com o autor do fato, não. A gente vê lá no parágrafo 5º que o juiz, se entender necessário, pode encaminhar o ofendido, no caso a ofendida, para atendimento multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e da saúde. E a gente vê ainda lá no Código de Processo Penal a preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem da ofendida. Quando, no decorrer dos julgamentos, muitas vezes, em especial a mulher que é vítima de violência sexual, acaba sofrendo a violação ao seu direito à honra, ao seu direito à vida, ao direito da sua vida privada, ao direito à sua intimidade. E aí a gente chega, então, nos fatores de risco. A partir desse momento, a gente precisava, então, medida protetiva de urgência, medidas cautelares, direitos trazidos pelo Código de Processo Penal, e a gente precisava, então, analisar os riscos que essa mulher sofria. Porque nós estávamos falando de medidas protetivas de urgência. A efetivação, Maria da Penha já é conhecida, agora a gente precisa efetivá-la. E medida protetiva de urgência, obviamente, ela tem que ser mensurada de acordo com o risco daquela mulher em situação, daquela condição peculiar. A própria Maria da Penha diz isso. E aí vem um formulário do CNJ para nos ajudar, o Frida para nos ajudar na avaliação, né, desses riscos. Então, para a gente, é extremamente importante a colaboração nesse grupo de trabalho, aí instituído pela doutora Adriana, convocando todos os defensores, o CONDEG todo, não é? Entendeu da importância da gente atuar com esse formulário, né? E trabalhar em conjunto para enriquecer ainda mais de acordo com as especificidades de cada região. Bom, com isso surge a demanda protetiva. Então, a gente começa a perceber que, na realidade, no âmbito criminal, na defesa da vítima mulher, que é vítima de violência de gênero, a Defensoria Pública, enquanto órgão protagonista dos direitos humanos, tem que atuar com uma demanda protetiva. Eu tenho que tentar proteger essa mulher, mais do que acusar o autor do fato, atuar como assistente à acusação. Isso é função do doutor Tiago, não é? Do Ministério Público. A função, qual é o papel da Defensoria Pública nesse âmbito? É trabalhar para apresentar uma demanda de proteção à mulher. É a ela que a gente tem que atuar, é a ela que a gente tem que possibilitar o acesso. E aí a gente apresenta, então, um movimento nosso que é trazer para dentro do processo, para dentro da atuação judicial, a assistência à vítima, ou assistência qualificada à vítima, né, que vai muito além do assistente de acusação. Ela vai atuar para defender os direitos da intimidade, à vida, à segurança, os direitos à reparação, os direitos ao encaminhamento a um serviço, a um atendimento multidisciplinar de assistência social, ou seja, buscar outras demandas ainda não recebidas pelo campo penal, como, por exemplo, as sequelas psicológicas advindas de um ato de violência. O que a gente quer, na verdade? O que a gente quer é que a liberdade possa cantar e saudar esse novo sol que vem. Esse sol que aquece o coração de cada uma das mulheres desse nosso país, que aquece o coração de cada uma de nós que aqui estamos. Que a gente possa, de fato, através da luz do sol, ver a dignidade finalmente estabelecida para nós mulheres, em respeito à liberdade e à igualdade, que deve existir sempre entre homens e mulheres. Obrigada. A nossa função ali sempre foi reverberar esse entusiasmo, esse compromisso da rede de todos os seus integrantes, né? Acho que a gente está fazendo isso aqui de novo, por isso eu queria agradecer muito
a doutora Simone pela sua fala e pelo seu depoimento aqui. Eu vou só, pelo adiantado, vou passar a palavra para o doutor Tiago Pierobon de Ávila, que é doutor em Ciências Jurídicas Criminais pela Universidade de Lisboa, com estágio de pesquisa de pós-doutorado em Criminologia pela Universidade de Monash, na Austrália, professor associado do Programa de Mestrado e Doutorado do UniCeub, investigador integrado no Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e membro do Conselho Consultivo do Centro de Prevenção à Violência de Gênero e Familiar da Universidade de Monash. É promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília, a quem eu passo a palavra e agradeço a presença. Boa tarde a todas e todos. Eu cumprimento meus colegas de mesa, eu faço na pessoa do nosso conselheiro. Obrigado à conselheira Daldice também, o convite que me foi feito. Cumprimento a todas as e os presentes aqui nesse evento, de todas as instituições. Tomarei a liberdade de fazer no nome da juíza com quem eu tenho o privilégio de trabalhar, a doutora Georgina, aqui do 1º Juizado de Violência Doméstica de Brasília. É um prazer estar com vocês aqui novamente, nas Jornadas Maria da Penha do CNJ. É um espaço importante de discussão, de amadurecimento, de criação de tendências de vanguarda, eu diria, no enfrentamento à violência contra a mulher. Me pediram para falar um pouquinho dessa temática, de articulação do sistema de justiça com o sistema de segurança pública. E eu pensei de narrar aqui para vocês, ainda que muito brevemente, um pouquinho da experiência que nós tivemos no Distrito Federal na construção de um modelo de avaliação e de gestão de risco em contexto de violência doméstica. Eu sei que a Marcela Medeiros já esteve com vocês pela manhã, mas eu acho que as nossas falas vão ser complementares, porque ela vem do campo da psicologia, então ela certamente entrou em detalhes ali nos fatores de risco, em todas as pesquisas internacionais de por que são fatores de risco considerados. Eu vou falar um pouquinho da parte prática, como que isso depois vai impactar o nosso trabalho. Parabenizar também a composição da mesa, o fato de nós temos aqui Judiciário, Defensoria, Ministério Público, Segurança Pública, é muito representativo da ideia de articulação do trabalho em rede. Apesar de ser importante também eu destacar que eu não estou aqui representando institucionalmente o Ministério Público, eu estou aqui como um promotor de justiça do DF, um pesquisador na área. No âmbito do MP nós temos 2 instâncias muito importantes de representação, o CNMP e a COPEVID, que seria, digamos assim, a prima do FONAVID, São 2 instituições que nós temos um carinho muito especial e que também nós valorizamos bastante. Não estou representando institucionalmente essas instituições. Bom, todo mundo já deve ter tocado nesse tema, mas é sempre bom a gente relembrar, da dimensão epidêmica da violência doméstica que nós temos no contexto brasileiro. Todas as pesquisas indicam para índices alarmantes, Cito aqui o da pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de que 27% das mulheres já sofreram alguma violência nos últimos 12 meses, risco mais acentuado para as mulheres jovens e negras. Esse dado aqui é interessante, 52% das vítimas de violência não fizeram nada após sofrerem a violência, então a gente ainda tem um desafio muito grande de o que fazer com essas mulheres, como eu abrir outras portas para essas mulheres, para as políticas de segurança pública. A pesquisa aqui absolutamente incontornável do professor José Raimundo Carvalho e do Vitor Oliveira, que 27% também das mulheres já sofreram um ato de violência durante a sua vida, quase 12%, pelo menos no último ano. Isso quando elas dizem que sofreram, e muitas vezes elas sofreram e não se dão conta de que estão sofrendo. Então, temos um fenômeno que a Organização Mundial de Saúde chama de uma epidemia de violência contra a mulher. Vários estudos internacionais têm indicado que, quando nós partimos só do fenômeno da violência e vamos para o feminicídio, a maioria das mortes dessas mulheres em contexto de violência doméstica, elas são antecedidas por outros episódios de violência. Então, normalmente, o feminicida não é um homem calmo, tranquilo e que, do nada, ele parte para o feminicídio. Há uma história de controle, de manipulação, de violência que vai crescendo e tem o seu ápice no feminicídio.
E aí várias pesquisas, trago algumas nacionais e outras internacionais, né, que vão confirmar que aquele conceito tradicional que nós trabalhamos do ciclo da violência, apesar de não ser a única manifestação da violência, é possível violência fora do ciclo, mas é um fenômeno recorrente no contexto de violência. Não vou entrar em detalhes, mas só para a gente relembrar que é muito comum que quando a mulher seja assassinada, ela já tenha sofrido vários outros episódios. O doutor Moratti estava mencionando um pouco antes que, apesar de um número significativo de mulheres não ter registrado a ocorrência policial antes de sofrer o feminicídio, ao analisar os processos, verificava-se que a maioria dos casos, as mulheres já vinham sofrendo violência, mesmo sem ter registrado o boletim de ocorrência. E isso traz uma preocupação muito importante para as instituições de segurança pública e também para nós do sistema de justiça. Quer dizer, se eu sei que é comum no contexto de violência doméstica que a mulher sofra violências antes de ser assassinada, então eu estou diante de uma morte anunciada. Se a morte ela foi anunciada, então é possível prevenir essa morte, desde que eu saiba ler os sinais e tomar as intervenções adequadas para prevenir essas mortes anunciadas de mulheres. E aí é que entra em cena essa estratégia importante que é de avaliação de risco. É claro que a avaliação de risco ela só vai fazer sentido para as mulheres que comunicarem o sistema de segurança pública ou de justiça. Temos uma outra estratégia enorme de fazer com aquelas mulheres que ainda não tomaram a coragem de comunicar. Mas quando elas comunicam, e o estudo do Dr. Moretti indicou que 22% das mulheres que foram assassinadas tinham feito a solicitação de medidas protetivas de urgência, isso coloca para o Estado uma obrigação muito importante, quer dizer, 22% dessas mulheres informaram que estavam sofrendo violência, pediram ajuda e lá na frente foram assassinadas. O que nós poderíamos fazer para reduzir essas mortes? Né? Utopicamente, queremos que nenhuma seja assassinada, mas diminuir essas mortes, pelo menos reduzir. Então, existem algumas estratégias que podem entrar em cena, e essa gestão de fatores de risco é uma delas. A ideia de fatores de risco é uma ideia que vem lá da área de saúde, né? Então, lá nas ciências de saúde, considera-se como fator de risco um fator de um dano, que são as características ou circunstâncias que acompanham um aumento da probabilidade de ocorrência de um fato indesejado, sem que o dito fator tenha intervido necessariamente na sua causalidade. Então, estatisticamente falando, eu vou analisar quais são os fatores que me permitem predizer que um resultado mais letal, mais gravoso, vai acontecer. Então, se eu detecto esses fatores, eu posso gerir esses fatores. Então, há um encadeamento aqui, né? Eu tenho que detectar os fatores de risco, eu tenho que avaliar os fatores de risco e depois eu tenho que gerenciar esses fatores de risco. Não adianta nada a gente aplicar instrumentos de avaliação de risco se eu não conseguir detectar bem os fatores. Eu vou ter falsos negativos. Os fatores não vão ser apreciados. Não adianta nada eu preencher o questionário de avaliação de risco se eu não fizer depois uma avaliação, porque aquele questionário é só um recorte da realidade. Existem outros fatores mais complexos que precisam ser levados em consideração. E não adianta nada eu ter esse questionário no processo se eu não tomar as medidas necessárias para gerenciar, para cada uma daquelas hipóteses que foram marcadas, que eu diminua o risco da violência tomando uma medida de intervenção específica para cada uma daquelas situações. Do ponto de vista internacional, há uma doutrina já relativamente bem sedimentada sobre a importância desses instrumentos de avaliação de risco. Não vou entrar em detalhes, porque eu sei que a Marcela já falou pela manhã desse ponto, mas é só para a gente lembrar que a gente não está reinventando a roda. Já existe um conjunto de instrumentos internacionais que sinalizam nessa linha. Aqui no DF, como foi a nossa experiência? Em 2014, nós começamos um projeto de articulação da nossa rede, que foi batizado depois de Projeto de Proteção Integral. Né? Nós fizemos várias reuniões com a nossa rede para mapear os serviços, para identificar quais eram as potencialidades de cada serviço, como nós poderíamos aumentar a articulação, a referência, a contra-referência, quais pontos nós deveríamos melhorar. E um dos pontos que nós detectamos ao longo desse processo de mapeamento da nossa rede foi da importância da gente trabalhar com instrumentário
instrumentais de avaliação de risco. Eu estive pelo Ministério Público um pouco mais à frente desse projeto, mas eu gosto sempre de destacar, esse foi um projeto que foi construído a múltiplas mãos, todos da rede participaram, o Judiciário participou, Defensoria participou, Polícia Civil participou, Polícia Militar participou, os órgãos do Executivo participaram, então deu certo aqui no DF, está dando certo, porque foi uma construção coletiva, e quando nós trabalhamos de enfrentamento à violência doméstica, como já falou a juíza aqui do Mato Grosso do Sul, se nós não trabalharmos com essa perspectiva de articulação do trabalho em rede, nós não chegamos a lugar nenhum. E quando a gente trabalha com rede, é uma outra concepção, porque rede não tem chefe, rede não tem líder. Rede, ninguém é mais importante do que o outro. Todos nós somos igualmente importantes. E isso é, às vezes, até uma desconstrução das nossas lógicas, né? Porque nós, no nosso mundo jurídico, nós, às vezes, subimos as nossas torres de marfim. E se nós queremos ser eficientes nesse tema, nós precisamos descer das nossas torres de marfim e tratar numa relação de horizontalidade todos aqueles que são iguais colaboradores de um sistema de enfrentamento a uma grave violação de direitos humanos, né? Aqui no DF, nós tivemos a sorte imensa de termos a Marcela Medeiros, que na época estava concluindo a tese de doutorado específica sobre esse tema. Eu tinha duas experiências que me deram um background pessoal sobre essa temática. Uma foi uma pesquisa que eu tinha feito em 2014 sobre modelos europeus de enfrentamento à violência de gênero, e que naquela oportunidade nós estávamos procurando uma coisa, mas acabamos encontrando outra totalmente diferente daquilo que nós estávamos inicialmente procurando, que era exatamente essa tendência internacional de ter instrumentos de avaliação e de gestão do risco, né? E a segunda experiência minha foi, junto com os colegas da Copevide, na adaptação das diretrizes do Protocolo Ibero-Americano de Investigação Criminal com Perspectiva de Gênero para o contexto brasileiro, que viraram depois as Diretrizes Nacionais de Investigação Criminal com Perspectiva de Gênero, que foram depois lançadas no mesmo ano das Diretrizes Nacionais de Feminicídio, da ONU, e os dois instrumentos apontavam para a importância dos instrumentais de avaliação de risco. Eu, na época, oficiei a Procuradora-Geral da República de Portugal, pedindo autorização para usar o material de avaliação de risco que tínhamos lá de Portugal. Depois de uma tramitação, ela deu a autorização. Esse material aqui está na página do MPDFT, quem quiser interesse pode acessar lá e ter livre acesso, porque houve um despacho autorizando a utilização desse instrumental. Depois de mais de um ano de reunião da rede, e de 15 em 15 dias fazíamos as reuniões, foi um processo, eu diria no final até quase desgastante, mas conseguimos ir até o final, construímos a primeira versão do nosso modelo de avaliação de risco. Então, é um questionário com 12 perguntas com fatores de risco e mais algumas perguntas adicionais sobre necessidades de proteção, que é um outro ponto importante. Fator de risco é uma coisa, necessidade de proteção é outra. Fator de risco são aqueles fatores que, quando estão presentes, me dão a previsão, né, da probabilidade de ocorrência de um evento danoso. Mas mesmo que um determinado fator não seja um fator de risco, se a mulher tem uma necessidade, essa necessidade precisa ser atendida. Nem todas as necessidades são fatores preditivos do risco de feminicídio, que é um outro ponto importante. Todos esses instrumentais internacionais, eles são preditivos de quê? Preditivos de violência física grave ou de feminicídio. É disso que nós estamos falando. Não são preditivos de violência psicológica. Então, a violência psicológica também é uma grave violação de direitos e precisamos ter outras estratégias para abordar a temática da violência psicológica. O fato de um questionário desse me dar um risco baixo não significa que aquela mulher não tenha risco de continuar sofrendo violência psicológica. Eu só estou focando, quero evitar que essa mulher seja assassinada ou sofra uma violência física grave. É com isso que eu estou trabalhando. Como que funciona, na prática, aqui no Distrito Federal, a metodologia do questionário de avaliação de risco? E aí eu tenho que indicar, não eram 20 minutos? Ok, vou ser breve aqui. Onde eu estava? Sim. Tivemos uma vitória importante esse ano com a Corregedoria da Polícia Civil, que aprovou a Ordem de Serviço número 1 de 2019, tornando obrigatório em todas as delegacias do Distrito Federal o preenchimento do questionário de avaliação de risco no momento do registro da ocorrência. Então, 100% das delegacias do DF tem uma norma interna da própria Corregedoria da Polícia. A gente foi lá, fez a reunião, explicou para o corregedor atual, doutor Anderson, a importância, né, e o trabalho pioneiro aqui do DF, desde
desde 2015 trabalhando e sedimentando uma cultura de articulação em rede, e hoje isso já vem em todos os processos. Então, como é que funciona? Mulher vai na delegacia, registra boletim de ocorrência de violência doméstica. Pela lei, o delegado tem que perguntar se ela quer medida protetiva. A maioria das mulheres vão pedir, mais de 90% pedem. Independentemente dela pedir ou não, é procedimento padrão da polícia apresentar o questionário de avaliação de risco e ela vai preencher todas aquelas questões. Quando nós, do sistema de justiça, recebemos as medidas protetivas e o inquérito policial, já vem dentro do processo, nos dois, tanto da protetiva quanto do inquérito, o questionário de avaliação de risco. Como um primeiro instrumento que nós recebemos é a medida protetiva, normalmente é ali que nós desencadeamos os encaminhamentos. Então, ela preenche, junta na medida protetiva, que hoje a tramitação aqui é em PJE, então vem eletrônico. Se ela registrou a ocorrência de manhã, à tarde essa medida já está na mesa virtual do juiz para ser decidida. E após a decisão da medida protetiva, seja a própria delegacia de polícia, seja a defensoria, seja o judiciário, seja o Ministério Público, e esse é que é importante, múltiplas portas para quem fizer o encaminhamento ser necessário, vão fazer os encaminhamentos de proteção. Eu tenho uma rotina pessoal que é minha, da minha promotoria. 100% das medidas protetivas, eu analiso o questionário de risco e eu vou ponto por ponto perguntando o que eu posso fazer para diminuir esse risco. Ah, esse homem é agressivo? Vamos mandar esse homem para o grupo reflexivo de homens. A mulher está numa situação de vulnerabilidade? Manda ela para o acompanhamento psicossocial. As crianças estão assistindo à violência entre os pais? Aciona o conselho tutelar para fazer uma intervenção. É um caso de risco grave, esse homem está perseguindo essa mulher, daqui a pouco ela vai ser assassinada. Comunico o Provide da Polícia Militar para acompanhar aquela situação. Por que esses encaminhamentos são possíveis por todas as instituições? Porque aquilo que é jurisdicional, só o Poder Judiciário pode decidir. Então, deferir a medida protetiva de urgência, isso é só o juiz que tem o poder. Mas articular a rede em cima de uma decisão que já foi deferida, todos os integrantes do sistema de justiça podem e devem. É claro que o ideal é que haja um protocolo de harmonização da atuação de todos esses atores, mas referência e contra-referência, isso todos têm a liberdade de realizar. Então, normalmente os mais comuns aqui é encaminhar para a Polícia Militar, encaminhar a mulher para o Centro de Especializado de Atendimento. Aqui no DF, o Grupo Reflexivo de Homens tem esse nome. Nós temos 9 unidades aqui que o Executivo banca com servidores concursados. O CAPS, quer dizer, o homem usa álcool e drogas e fica mais violento. Vamos mandar ele lá para uma reflexão. Se for necessário, mais adiante, a gente complementa essa informação, então as equipes psicossociais, seja do Judiciário, do MP, da Defensoria ou do Executivo, que posteriormente forem atuar no caso, devem aplicar novos questionários de risco, porque o risco não é estático, o risco ele é dinâmico, eu posso diminuir o risco ou eu posso aumentar o risco de acordo com a evolução daquela situação. E aí só, às vezes, o meu ressentimento pessoal, né, que às vezes nós temos ainda, na minha visão, uma limitação dos instrumentos processuais relativos às intervenções com os agressores. Né? Nós não temos uma clareza em termos de marco normativo, na minha visão pessoal, sobre como nós podemos engajar esse homem envolvido num episódio de violência num programa reflexivo. Eu sei que alguns colegas aí dos estados têm a experiência de, na medida protetiva, determinar o encaminhamento, tem enunciado o Fonavide e da Copevide sobre essa possibilidade. Outros colegas entendem que, como não está expressamente previsto na lei, não seria possível. Tem um projeto de lei lá no Congresso que tenta avançar nesse tema, mas é um tema que eu acho que a gente precisa melhorar o nosso marco legislativo nesse ponto. Aqui, né, só para relembrar que o Ministério Público pode requisitar serviços policiais, serviços públicos, então é a nossa previsão legal. A Defensoria Pública também tem a mesma previsão no sentido de dar os encaminhamentos de proteção à mulher. Quais são os desafios que nós temos com os questionários de avaliação de risco? Então, primeiro ponto, a questão da validação estatística para o contexto sociocultural brasileiro. Esses diplomas internacionais, esses estudos, têm validações específicas para esses países, mas não significa que, necessariamente, o que é fator de risco para os Estados Unidos seja exatamente o mesmo fator de risco no contexto brasileiro. Precisamos avançar nas pesquisas para dar validação a esses fatores de risco. As divergências demográficas. O que é fator de risco no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no Pará,
não necessariamente é o que vai ser fator de risco em Brasília, em Goiás ou no Paraná. Existem especificidades locais que devem ser levadas em consideração. Por exemplo, ser moradora de uma comunidade que está dominada lá pelas milícias do Rio de Janeiro e que os serviços públicos não conseguem entrar nela. Isso é fator de risco. Talvez não vai ser a mesma realidade de outros locais. Uma mulher ribeirinha lá do interior do Pará, que precisa andar 3 dias de lancha, que eles chamam lá de voadeira, né? Voadora, não sei, para chegar num local que vai ter um serviço público. Essa mulher, ela está isolada e esse isolamento é um fator de risco. Então, existem especificidades regionais que precisam ser levadas em consideração. Nesse ponto, eu faço um elogio ao CNJ, porque recentemente aprovou uma resolução aprovando um questionário de risco, e uma das brechas da resolução é a possibilidade de os estados fazerem as adaptações às realidades locais. Esse ponto é essencial. Não tem como eu ter um modelo único para o Brasil inteiro. Eu preciso ter a abertura para cada estado fazer as adaptações às suas realidades. E aí a última questão aqui, né? Esse instrumental de avaliação de risco, ele deve ser um instrumento sintético, com poucas perguntas, ou ele deve ser um instrumento extenso, com todos os fatores de risco possíveis? Isso traz consequências práticas. Se ele é curto, vai ser fácil da vítima preencher. Vai ter uma maior tendência de, em todos os casos, receber. Mas ele pode ser um recorte da realidade. Se ele for extenso demais, ele vai ser bom, vai ser mais completo, mas mais vítimas vão desistir no meio do caminho de preencher aquele questionário, menos policiais vão se sentir estimulados a preencher, porque a maioria desses questionários são preenchidos na delegacia, e aí esse é um ponto importante, né? O CNJ já aprovou uma resolução com um questionário, o CNMP está em iminência de aprovar uma resolução com um questionário diferente, chama Frida. As perguntas, muitas são parecidas, mas algumas não são as mesmas, mas na prática quem vai preencher isso é quem? 90% dos casos é a delegacia de polícia, né? Nem o MP, nem o judiciário. Então, eu acho que esses seriam os pontos mais importantes aqui, né? Dou uns exemplos aqui das intervenções que nós podemos articular no trabalho em rede para prevenir a reiteração dos atos de violência. E aí tem que ter uma articulação da rede em nível local para gerir, e sempre com a perspectiva de que o que está no questionário não é 100% da realidade. Aquele é um recorte, são os casos mais comuns. Mas existem outros casos que devem ser levados em consideração. Então, o que está ali não é exaustivo. Um julgamento profissional é sempre importante sobre a questão do risco. Dou só aqui, já estou caminhando para o encerramento, algumas consequências processuais do questionário de avaliação de risco. Então, quer dizer, se eu tenho um questionário cheio de xizinho, me indicando que é um caso de risco grave, o que nós devemos fazer? Então, o primeiro ponto, né, é dissociar a gravidade criminal de risco. São duas coisas distintas. Eu posso ter um boletim de ocorrência de injúria, mas na hora que eu olho a história daquela mulher, tem tanta violência que já aconteceu antes que eu posso dizer, esse é um caso de risco gravíssimo. Essa mulher está em risco de ser assassinada. Às vezes a parte criminal não vai dar em nada, porque eu sei que daqui 6 meses ela não vai ajuizar a queixa. Mas eu preciso ter um olhar de proteção. E aí, se me permitem fazer só vender o meu peixe, né? Mês passado eu publiquei um artigo na Revista Brasileira de Ciências Criminais, em que eu analiso essa temática das medidas protetivas de urgência e eu tento dar uma nova reconfiguração como uma tutela cível de proteção de direitos fundamentais, dissociada da tutela criminal, que era a intenção de quem redigiu originalmente a Lei Maria da Penha. Tem toda a explicação. Quem quiser acessar no meu site, lá no academia.edu, está de graça, online, na internet. Então, individualizar a gestão de risco, eventualmente modular a decisão da medida protetiva com a necessidade concreta daquela mulher, a importância da gente monitorar a evolução desse risco, eventualmente, se houver o indeferimento da medida protetiva, isso ajuda o Ministério Público num eventual recurso, ajuda os desembargadores a entenderem melhor aquele caso. A gente tem sempre que trabalhar com a perspectiva de que tem profissionais bons e nem tão bons em todos os campos, no judiciário, no Ministério Público, na defensoria, na polícia. Então, às vezes, o juiz é muito engajado, o promotor fica meio de canto ali. Às vezes é o inverso. Então, isso ajuda também no sistema. E, eventualmente, uma prioridade aqui na investigação.
Eu acho que esses pontos aqui são os mais importantes. Concluo, né, da importância que esses instrumentais de avaliação de risco têm para o nosso trabalho. Realmente, quando nós engajamos com a articulação do trabalho em rede, esses instrumentais permitem uma maior eficiência em se evitar essas mortes de mulheres. E aí, finalmente, eu concluo com um apelo, né? Como eu mencionei antes, o CNJ recentemente aprovou uma resolução com questionário de risco, o CNMP está também caminhando nesse sentido, mas nós não podemos esquecer de um princípio inscrito no artigo 8º, inciso 1º da Lei Maria da Penha, que é o princípio da integração operacional entre Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, com as áreas de saúde, assistência social, educação, trabalho e habitação. Então, na minha visão pessoal, não faz sentido Judiciário e Ministério Público andarem em direções opostas quando se trata de avaliação de risco. Eu faço um apelo para que as autoridades do CNJ e também do CNMP, porque eu sei que são dos dois lados, pensem a médio prazo em uniformizar esses questionários. Porque não faz sentido o Judiciário usar um questionário, o MP usar outro, daqui a pouco a polícia vai usar mais um. Isso vai ser revitimização, porque se cada vez que a mulher for chamada, tem um novo questionário, mas eu já preenchi. Não, mas aquele lá era do CNJ, agora tem que preencher outro do CNMP. Isso não vai fazer sentido. Então, temos que juntar esforços, ninguém é mais importante do que o outro, porque todos nós temos a mesma função de servir. Servir a sociedade, servir as mulheres que estão sofrendo gravíssimas violações de direitos fundamentais. Então, eu agradeço algumas referências teóricas que eu usei para construir esse trabalho. Muitíssimo obrigado. Estou à disposição para eventuais questões. Eu queria agradecer imensamente a exposição do Dr. Tiago Perobon de Ávila. Acho que já estamos muito adiantados na hora e atrasados. Acho que aqui fica a mensagem da articulação do trabalho em rede dos senhores e das senhoras. Realmente nenhuma instituição é mais importante do que a outra. O que acho que nós queremos é um patamar, não há um país que possa se dizer um patamar civilizatório mínimo que não combata com bastante energia a violência de gênero e a violência contra a mulher. Queria agradecer profundamente a presença de todos os senhores, só saudar aqui o doutor Álvaro também, que foi meu companheiro de juízes auxiliares da presidência do ministro Aires e participa intensamente do Fonavide, e declaro encerrado esse painel. Muito obrigado a todos os senhores. Obrigado.